Olá, na aula de hoje vamos abordar noções de informática, que nada mais é que uma ciência de tratamento automatizado das informações. A estrutura e interpretação das informações que ocorre todos os dias através do processamento de números, textos, gráficos, imagens, sons, etc. O profissional de informática atua no desenvolvimento de processos, que nada mais são que atividades a serem realizadas pelos chamados sistemas computacionais. Esses sistemas computacionais, eles dependem de hardware, que são as máquinas, os circuitos, e o software, que são os programas que vão executar os processos desenvolvidos. Vamos para a questão número 1. Assinale a opção correspondente a características do sistema operacional Linux. Alternativa A, monotarefa, monousuário e gratuito. Alternativa B, multitarefa, multiusuário e open source. Alternativa C, monotarefa, multiusuário e open source. E alternativa D, multitarefa, monousuário e gratuito. Vamos entender esses termos. Monotarefa é a execução de uma atividade por vez. Ao contrário de multitarefa, como o nome sugere, são várias, inúmeras tarefas de uma só vez. Open source e gratuito, novamente, são muito próximos por serem gratuitos. A diferença do open source é que, além de gratuito, você tem a possibilidade de alterar o seu conteúdo. Com isso, analisando as alternativas, a correta alternativa B, onde nós temos um sistema multitarefa, várias tarefas sendo executadas de uma só vez, multiusuário, vários usuários podem compartilhar essa tarefa, e open source, pois você pode, além de obter a informação gratuitamente, alterá-la conforme sua necessidade. A próxima questão mostra uma figura do Windows Explorer sendo executada no Windows XP, em sua configuração padrão, com o diretório C:\projetos selecionado. Sabendo-se que não existe nenhum problema com o computador do usuário, o que irá ocorrer se ele tentar renomear o diretório C:\projetos para C:\projetos prioritários? Alternativa A, o computador irá reinicializar porque o Windows XP não aceita acentos no nome dos diretórios. Na alternativa B, o Windows Explorer será fechado automaticamente, pois ele não permite renomear o nome de diretórios que já possuem arquivos. Alternativa C, o diretório será renomeado e o arquivo ATA será movido para a lixeira. A opção D, o diretório será renomeado e um link para o arquivo ATA será criado na área de trabalho do Windows XP. E a alternativa E, o diretório não será renomeado porque o arquivo ATAS está sendo editado e uma mensagem de erro será apresentada. Diante das alternativas, a resposta correta seria a alternativa E, onde o diretório não será renomeado, pois o arquivo está sendo editado, está sendo alterado. Para alterar o nome, então, dessa pasta, esse arquivo em edição deve ser, primeiramente, fechado. Vamos analisar a questão 3. Qual dos itens a seguir apresenta uma memória dinâmica? Alternativa A, CD. Alternativa B, EEPROM. Alternativa C, Flash. Alternativa D, RAM. E alternativa E, ROM. A resposta correta seria a memória RAM. Mas vamos dar uma conferida nas demais. O CD é uma memória de armazenamento em massa. A gravação é feita pelo usuário no próprio computador. A EEPROM é uma memória interna do computador, ou seja, você não consegue visualizá-la tão facilmente. E ela é editada apenas através de um equipamento próprio. A memória flash, ela é não volátil e guarda informações mesmo sem energia. É o tipo de memória que você pode transferir informações de um computador para o outro, transferindo arquivos do dia a dia, fotos, músicas, dentre outros. Um exemplo são os celulares. Já a memória ROM é somente para leitura. O conteúdo é gravado uma única vez. Caso essa informação não tenha mais necessidade, o descarte é a única alternativa. Na próxima questão, a 4, em um microcomputador com Windows XP em sua configuração padrão, se um usuário aumentar a resolução da tela, na alternativa A, mais itens caberão na tela.
mas esses itens reduzirão de tamanho. Esse item está correto, ou seja, mais itens caberão na tela, porém em tamanho reduzido, pois a tela do seu computador é formada por pequenos pontos chamados de pixels, que ficam no mesmo espaço físico, no mesmo tamanho de monitor que você possui. Você diminuindo o tamanho desses pixels, vão aumentar a quantidade desses pontos, logo sobrando mais espaço para que você coloque mais itens nessa mesma tela. Já na alternativa B, ele diz que mais itens caberão na tela e esses itens aumentarão de tamanho. Desproporcional, né? Como que você pode colocar mais itens, eles aumentando de tamanho? Só se os pixels começassem a sair do espaço do seu monitor. A alternativa C diz que menos itens caberão na tela, mas que esses itens aumentarão de tamanho. Pelo menos nessa alternativa é possível, né? E realmente, se menos itens coubessem na tela, automaticamente eles estariam aumentando de tamanho. Você consegue simular essa situação num computador, mas não condiz com a questão. Logo, a alternativa C também está errada. Já na alternativa D, apresenta que menos itens caberão na tela, e desses itens reduzirão de tamanho. Novamente, errado, né? Lembremos lá da alternativa A, estamos tratando aqui dos pontinhos da tela, que formam a imagem, os tais dos pixels, ok? E na alternativa E, diz que o número de itens presentes na tela permanecerá o mesmo e apenas a qualidade da imagem será afetada. O número de itens pode sim ser alterado. Tá? A quantidade de itens, a possibilidade aumenta sim, a qualidade da imagem não é que ela é afetada, e sim ela é melhorada, ok? Então, aumentar a resolução é diminuir o tamanho desses pixels. Quanto menor o tamanho dos pixels, maior a qualidade da imagem que você verifica. Então, resposta A realmente seria a resposta correta. Já na questão 5... sobre os aspectos de segurança dos sistemas computacionais, são feitas as afirmativas a seguir. Primeira, a palavra Windows é um exemplo de senha forte. Ransomware é um tipo de malware. Os trojans são antivírus que protegem as macros do Excel contra vírus. Está ou estão corretas as afirmativas? A. A1 apenas. B. A2 apenas. C. A3 apenas, D, A1, 2 apenas, alternativa E, A1, A2 e A3 estão corretas. A resposta correta é a alternativa B, apenas A2 está correta. Pois veja, na afirmativa primeira, a palavra Windows ser um exemplo de senha forte. O que significa senha forte, né? Uma senha consistente, uma senha que realmente garanta a sua proteção, a proteção da sua informação. Não é. As senhas, hoje, elas devem ser compostas, no mínimo, pela junção de 3 letras e 3 números. A palavra Windows, além de ser uma palavra comum, não atende a esse primeiro requisito. Na segunda afirmativa, ransomware é um tipo de malware. Primeiro, né? Nomes complexos, certo? Ransomware e malware. O malware, aí a gente pode fazer uma associação de mal, ruim, né? Algo que pode afetar o seu computador. Realmente, o ransomware é um tipo de malware, algo que vai prejudicar as suas informações e, em consequência, os seus processos de trabalho. Já na afirmativa 3, os trojans são antivírus que protegem as macros do Excel contra vírus. Na verdade, aqui é uma pegadinha, os trojans são vírus, são uma espécie de vírus que, ao invés de proteger as macros do Excel ou qualquer outra informação do seu computador, elas vão atacar as informações do seu computador e, com certeza, prejudicar os seus processos de trabalho. Então, a alternativa correta seria apenas a afirmativa 2, letra B. Na próxima questão, a questão 6, considere o texto a seguir sobre as chaves em sistemas de segurança. A criptografia, espaço, é um método de criptografia que utiliza um par de chaves, uma pública e uma privada. Para um espaço,
A chave pública é usada para cifrar mensagens e, com isso, apenas o dono da chave privada pode decifrá-la. Para, novamente espaço, a chave privada é usada para cifrar mensagens e, com isso, garante-se que apenas o dono da chave privada poderia ter cifrado a mensagem que foi decifrada com a chave pública. As palavras que completam corretamente a frase são assimétrica, autenticidade e confidencialidade, como alternativa A, assimétrica, confidencialidade e autenticidade, como alternativa B, simétrica, autenticidade e confidencialidade, como C, simétrica, autenticidade e não repúdio, como D, simétrica, confidencialidade e não repúdio, como alternativa E. A resposta correta é a alternativa B, assimétrica, confidencialidade e autenticidade. Vejam, a criptografia assimétrica é um método de criptografia que utiliza um par de chaves, uma pública e uma privada. Para confidencialidade, a chave pública é usada para cifrar mensagens e, com isso, apenas o dono da chave privada pode decifrá-la. Para autenticidade, a chave privada é usada para cifrar mensagens e, com isso, garante-se que apenas o dono da chave privada poderia ter cifrado a mensagem, que foi decifrada com a chave pública. O melhor modo para compreender a criptografia assimétrica é imaginar uma caixa com uma fechadura que aceita duas chaves diferentes. Uma chave só serve para trancar a caixa e outra chave somente serve para abrir essa mesma caixa. Qualquer um que tiver uma cópia da chave que tranca a caixa, a chave pública, pode colocar itens nessa caixa. Como somente você possui a chave que abre a caixa, chave privada, ninguém mais pode bisbilhotar o seu conteúdo. Isso é diferente da criptografia simétrica, na qual a mesma chave é usada tanto para trancar quanto para abrir a caixa. Assim, a opção correta seria a opção B. Bom, vamos para a questão 7 então. Considere a configuração apresentada a seguir. Um microcomputador do tipo notebook. Intel Core Duo 1.6 GHz e 533 MHz FSB. 2 MB L2 Cache, 15,4 WXGA LCD, 120 GB HDD, DVD-RW Double Layer, 1 GB DDR2, 802.11 ABG Wireless LAN. Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. Alternativa A. Intel Core Duo indica que há 2 processadores no mesmo chip de silício. Alternativa B. 1.6 GHz indica que o processador possui capacidade de armazenamento de dados de 1.600 MB. Alternativa C. Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que amplia a velocidade de processamento das informações. E a alternativa D, 533 MHz FSB, indica a capacidade de memória RAM. A resposta correta a essa questão é a alternativa A. Intel Core Duo indica que há 2 processadores no mesmo chip de silício. Na alternativa B, trata do processamento, certo? A velocidade, e não capacidade de armazenamento, onde você grava suas informações. Já na alternativa C, ele indica a existência de memória dupla. Core Duo não é memória, e sim é o processador, novamente tratando de processamento da informação. Na alternativa D, o 533 MHz FSB não indica capacidade de memória RAM. Megahertz sempre você deve associar com a velocidade de processamento e nunca com a capacidade de memória do seu computador. Na questão 8, retornemos a uma configuração de computador Intel Core 2 Duo, 1.6 GHz e 533 MHz FSB, 2 MB L2 de cache, 15,4 WXGA LCD, 120 GB de HDD, DVD-RW Double Layer, 1 GB DDR2 802.11 ABG Wireless LAN. Sobre essa configuração, vamos à questão. Com a referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção correta.
Na alternativa a capacidade do disco rígido na referida configuração é de 1 GB. Nessa alternativa, está associando a capacidade de disco rígido, ou seja, de armazenamento de informação, com a quantidade de 1 GB. 1 GB para armazenamento de disco é muito pouco. Essa alternativa pode confundir, pois a medida de armazenamento no disco rígido também é em gigabytes, mas você sempre pode considerar números bem mais altos, 50, 100, 150 e assim por seguinte. Alternativa B. 2 MB L2 cache indica a capacidade de memória cache, uma memória estática que tem por finalidade aumentar o desempenho do processador ao realizar busca antecipada na memória RAM. Logo, essa alternativa está correta. Alternativa C, a opção DVD-RW, significa que é possível gravar e ler de ambos os lados do disco. Nessa questão, o item RW não significa ambos os lados, e sim de rewriter, ou seja, você pode regravar o DVD e nada tem a ver com os 2 lados do disco. Na alternativa D, a utilização de dispositivos do tipo pendrive permite ampliar, ainda que temporariamente, a capacidade de memória ROM do seu computador. A memória ROM do seu computador, ela é fixa, ela vem gravada de fábrica. Você não consegue alterar nada, você não consegue incluir nada e menos ainda aumentar a capacidade dessa memória do seu computador. Bem, na questão 9, vamos considerar a mesma configuração apresentada na questão anterior. Então temos, com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. Alternativa A. 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da configuração apresentada. Veja bem, 15,4 WXGA é o monitor do seu computador, monitor LCD. Esse modelo LCD é aquele monitor fininho que hoje em dia nós temos bastante aí no mercado. Placa-mãe é uma placa de circuito eletrônica que está dentro da CPU do seu computador. Você não consegue nem visualizá-la. O 15,4 seria o tamanho em polegadas dessa placa-mãe, que nada tem a ver com a questão. Já na alternativa D, DVD-RW Double Layer indica que o notebook possui leitora de DVD dupla face, mas não permite gravação. RW permite inclusive regravação, então a alternativa B está incorreta. Na alternativa C, com a configuração de hardware apresentada, não seria possível a instalação de software Linux. Para essa instalação, seria necessário ampliar a capacidade de memória. Veja bem, diferença principal entre os sistemas operacionais Linux para outros. Ele cresceu tão rápido no mercado de informática justamente por sua leveza, por sua praticidade. Então, na verdade, seria o contrário. Quando você tem uma máquina que com outros sistemas operacionais já não tem um desempenho muito bom, você substitui o sistema pelo sistema operacional Linux e ela se torna um processamento melhor. Então essa alternativa está incorreta. Na alternativa D, o notebook com a configuração apresentada permite o acesso à rede sem fio das tecnologias 802.11, ABG Wireless LAN. Essa alternativa está correta. O notebook que possui wireless, a rede sem fio, ela possui o acesso a redes, internet ou qualquer outra comunicação que você desejar. Na questão 10, uma empresa faz backup completo de seus arquivos semanalmente aos domingos, às 10 horas, com duração de 1 hora. Um backup incremental é realizado diariamente às 22 horas e também com duração de 1 hora. Em uma determinada quarta-feira, às 8 horas, ocorreu um problema que ocasionou a perda total dos arquivos. Com base nessas informações, é correto afirmar que: alternativa A, arquivos gravados às 6 horas de quarta-feira serão recuperados a partir do backup de terça-feira. Na alternativa B, todos os arquivos gravados na quarta-feira serão perdidos, exceto os maiores que 1 KB. Na alternativa C, a recuperação poderá ser feita a partir dos backups de segunda e terça-feira, sem a necessidade dos backups de domingo.
Alternativa D, para a recuperação dos arquivos até a última posição possível, serão necessários somente os backups completos de domingo e o incremental de terça-feira. Alternativa E, para a recuperação dos arquivos até a última posição possível, serão necessários os backups completo e incremental de domingo e os backups incrementais de segunda e terça-feira. Nessa questão, vamos destacar primeiro sobre o backup. O backup é uma cópia de segurança das suas informações. E nessa questão em particular, basta saber que o backup incremental faz cópia apenas do conteúdo desde o último incremental realizado. Assim, apenas a opção E faz sentido, pois junta o último completo mais os incrementais de cada dia que passou no período. Lembrando então que a alternativa E diz que para a recuperação dos arquivos até a última posição possível, serão os necessários backups completo e incremental. O completo de domingo e os incrementais que foram realizados na segunda e terça-feira, até chegarmos na quarta-feira, onde os dados foram perdidos. E assim você tem todas as informações restauradas no seu computador. Vamos agora para algumas dicas importantes sobre noções de informática. Como a informática ela evolui numa velocidade muito alta, penso que as melhores dicas você pode encontrar na própria internet. O endereço que eu recomendo é o endereço www.vivaolinux.com.br. Como nós vamos ver nesse site de dicas, você possui inúmeras dicas. Então eu vou tentar passar um pouquinho para vocês como vocês podem chegar até as melhores dicas ou, de repente, as suas dúvidas e poder ter um resultado efetivo. Vamos conhecer então um pouco desse site de dicas chamado Viva o Linux. Nessa página apresentada, já estamos trabalhando com introdução à prática de informática, mas você pode observar que um pouco mais abaixo você tem links complementares, né? Você não precisa necessariamente se prender apenas a esse texto, ele vai relacionar assuntos a esse encontrado. Ou, se preferir, você pode utilizar na parte superior a área de busca, onde você digita palavras-chave da sua dúvida ou da questão e manda ele procurar no site. É a forma mais rápida e eficiente para você encontrar o que procura. O próximo site de dicas é o TechNet da Microsoft, no que você encontra no endereço technet.microsoft.com. Nesse portal de dicas, você encontra dicas de todas as áreas. A Microsoft, que todos conhecem, uma das maiores produtoras de aplicativos do mundo, deixa à disposição dos usuários gratuitamente não só dicas, mas boas práticas que serão importantes para o seu dia a dia. Podemos observar, então, na tela principal do TechNet, que a estrutura, a distribuição das informações é um pouco diferente, mais formal. Você possui, no lado esquerdo, como se fossem itens de uma biblioteca, que você pode ir abrindo. E abrindo a carga, você tem subitens que representam, então, as informações que você procura. Por exemplo, se você tiver dúvidas sobre o próprio Windows, você já tem o item aqui. No lado, ele faz a divisão por versionamento. E, novamente, como todo site de dica e de buscas, você possui a função Search, né, o Procura, onde você pode, de forma mais fácil e simples, digitar ali a sua dúvida ou então o que você está querendo encontrar no site, que ele faz uma busca em todo o banco de dados lá da Microsoft e traz as melhores alternativas como resposta. E ainda no parâmetro Microsoft, no endereço www.microsoft.com, você encontra algumas dicas essenciais para a prática do dia a dia. Um exemplo são as questões de segurança, as boas práticas de utilização do seu computador. Note que a estrutura do site lembra muito o TechNet visto anteriormente. No lado esquerdo, você possui todos os itens que podem ser consultados através de menu. Um item muito em alta são passos para proteção, como eu comentei. São passos muito simples, onde você encontra toda a descrição dos processos, todos os itens que você deve realizar no seu computador para garantir que ele ficará livre de qualquer malware, vírus ou outros desse segmento. E ainda aqui na parte da direita, você encontra
os links de acesso rápido, né? Como, por exemplo, outras noções básicas relacionadas, ou ainda você tem itens que vão variando a cada acesso, que são para justamente lhe colocar à disposição assuntos que às vezes você nem imagina que possam existir. Então, a cada acesso, fique de olho nessa lateral direita, que sempre há novidades interessantes para o seu estudo. Com essas dicas, encerramos o módulo de noções de informática. Espero que você tenha aproveitado e utilize bastante esses sites. Até a próxima, bons estudos e sucesso!